é magnífico, né? Um momento ímpar, como o próprio Dr. Caio falou. Professor Marcos tem. Eu confesso que tive te dando uma olhadinha aqui, né? Você que está conosco também, está me acompanhando. Eu vejo que você tem alguns amigos em comum comigo, como o Alain Montoro, o Serginho, o Zicram, o Regivan também, o Hugo de Lala, que fez faculdade comigo, né? Grande amigo, grandes parceiros. E eu gostaria de deixar a palavra com você, se apresentar junto aí com o Dr. Caio, que vamos estar dividindo a tela hoje aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Léo, pela presença, pelo convite aqui, tá? É um prazer conversar com vocês e estar fazendo parte desse seleto grupo aí para debatermos política, né? Então, agradeço imensamente e a tua fama corre, né? Porque a gente sabe que quando estamos aí debatendo assuntos da Baixada, do litoral, tal, você é uma referência que está promovendo o debate, né? E a gente só cresce, a sociedade só melhora na medida em que a gente vai batendo papo, vai ouvindo opiniões divergentes, vai conversando, vai vendo outros pontos de vista, né? O Léo, quero agradecer imensamente ao convite também, o Caio. Léo e Caio, vocês dois estão fazendo uma coisa excepcional, que é fazer deste momento, principalmente desse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de reflexão, né? Tem muita gente que está mergulhando nos livros, tem muita gente que está mergulhando na internet. Vocês estão promovendo um debate, fazendo com que a sociedade veja, ouça, compartilhe com outras opiniões, outros pontos de vista, chamando a atenção de coisas que são importantes, como é o caso que nós vamos tratar hoje das eleições, que mexe com a vida de todo mundo, né? E o que vocês estão fazendo também remete a gente discutir esse papel também do jornalismo eletrônico, esse jornalismo embutido nas redes sociais, que permitem que as pessoas hoje elas tenham acesso. Você não precisa ter uma assinatura de TV né, digital, você não precisa assinar um jornal, você não precisa estar naquela hora exata em que o telejornal ou o programa de rádio transmite, não é? Você tem aquilo disponível, os links, quer dizer, eu recebo de um amigo, só para dar um final dessa entrada, eu recebo de um amigo, quase todo dia quase todo dia pela manhã, ele me manda um link das coisas que ele mais vê relevantes na imprensa nacional e nas redes sociais no Brasil e fora do Brasil, e fala, olha, compara aí, dá uma olhada, vê as tendências. Quer dizer, nós estamos hoje, então, construindo, principalmente vocês promovendo isso, viu, Léo e doutor Caio, vocês estão promovendo um acesso de informação e de um hábito para que as pessoas ouçam e comparem opiniões divergentes. Isso é muito rico. E eu bato palma para vocês, além de agradecer a presença aqui e fazer parte desse grupo maravilhoso e seleto. Obrigado pela atenção e espero atender às expectativas de vocês. Bacana, professor. Bom, para a gente começar, vamos tentar aí extrair o máximo. Você que tem uma vasta experiência dessa parte de consultoria, participou de diversas campanhas políticas, eu chamo a atenção, você realmente tem essa realidade que existe uma eleição antes da vinda e antes do Bolsonaro, vamos dizer assim, da maneira que ele atuou, com recurso reduzido, da maneira que ele atuou nas redes sociais. Você acha que existe realmente uma eleição, aquela eleição que você aí, com a sua vasta experiência, durante muitos anos, antes Bolsonaro, depois Bolsonaro, o que você pode falar? Até para que as pessoas entendam, né? Porque a gente tem muitos costumes e hábitos antigos, não digo a velha política, que eu acho que isso não vem ao caso, as velhas práticas. Eu acho que o que tem do passado que foi bom e é absorvido em referência à estratégia pode ser muito bem utilizado agora. O que mudou, Marco, da tua experiência aí de mais de 30 anos? Como você aí teve que se atualizar nessa questão e, lógico, passar isso para as pessoas? Olha, Caio, o primeiro enfrentamento em campanha eleitoral com rede social, acho que foi há 3 eleições atrás de prefeito, ou seja, 12 anos atrás, ou 16, acho que foi há 12 anos atrás, quando logo nos primeiros dias em que eu estava numa campanha no interior daqui de São Paulo, organizando, preparando, o assunto
reunião, o assunto de início da reunião, era uma pessoa que estava no Orkut, Olha. no Orkut, produzindo textos críticos à, então, administração daquela cidade, daquele prefeito. E a minha pergunta inicial para o grupo foi o seguinte: ok, impacta quantos na cidade uma pessoa que estava lá no Orkut, né, digamos assim, batendo no prefeito, ok? E um olhou para a cara do outro, todo mundo se entreolhou, ninguém tinha resposta, e eu disse o seguinte: essa pergunta precisa de resposta. Vocês aqui, quem trouxe a questão do Orkut e desta pessoa, que era uma pessoa conhecida na cidade, não existia fake news, não existiam robôs como hoje. Era uma pessoa conhecida na cidade, era conhecida da maioria das pessoas que estavam naquela sala, naquela reunião, que tinha ali umas 15 pessoas, mais ou menos, que era todo o comando, candidato a prefeito, candidato a presidente de partido, vice, aquela coisa toda. Quantas pessoas tomaram conhecimento daquela informação? E aí, um levantou o dedo e falou: não, fui eu, inclusive eu consegui reproduzir aquilo, né? Hoje a gente printa, né? Naquele tempo não existia esse recurso. E aí, de alguma forma, ele conseguiu reproduzir aquilo e trouxe aquilo para que todo mundo pudesse ler. Eu levantei o dedo e falei assim: isso impacta 1 de 15 que estão vivendo a política 24 horas por dia? Isso não pode tirar a nossa energia nem o nosso foco. Isso naquela época, né? Então, aquilo não havia uma relevância, havia ali uma iniciativa de alguém usar politicamente a rede social daquela época, que não tinha relevância, não tinha popularidade, não atingia a massa. E de lá para cá, Caio, o que aconteceu? Hoje, as redes sociais estão na vida de todos, é impressionante a situação. Hoje eu estive visitando 3 cidades do interior de São Paulo, então posso te dar um panorama disso. Numa determinada cidade, eu estava com a lista dos pré-candidatos a vereador, né, do candidato a prefeito, no qual eu vou fazer a campanha. Ele estava lá com o mapa dos candidatos, tal, coisa, e ele, até por uma conversa anterior minha com ele, já por WhatsApp, há umas 2 semanas atrás, eu pedi que ele fizesse um levantamento. Olha, quem usa, né, o WhatsApp, quem usa cada uma das mídias sociais, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, todas as alternativas, Twitter, tal e coisa. Quem assiste televisão, quem ouve rádio, quem tem jornal diário em casa. E hoje eu vi a planilha. Hoje, na cidade, fui para a cidade e eu vi a planilha. A planilha tem um preenchimento total de WhatsApp. Ela tem a coluna inteira, todos os candidatos, os candidatos a vereador, né, os pré-candidatos. Todo o WhatsApp tomado, todo o e-mail tomado, mas alguns tinham observação. Não tem o e-mail, mas não usa mais. 3 ou 4 tem LinkedIn, 3 ou 4 tem Twitter, 1 ou 2 tem TikTok, porque são os mais adolescentes, os mais jovens das chapas, ok? Quem assiste televisão com regularidade não dá metade. Quem tem assinatura de jornal na residência, 1 de toda aquela lista. Então, a gente tem acesso a essa transformação que é muito rápida, que é muito dinâmica, que é muito impactante para a vida das pessoas e que é muito impactante também para a tomada de decisão dos futuros eleitores aos seus candidatos, né? Então, eu diria, as baterias da comunicação política foram completamente alteradas, né? A mira, a direção da comunicação política foi completamente alterada, e existem até mídias que eu diria são irrelevantes para o processo, né? A grande imprensa, principalmente, gostemos ou não, né, tenhamos assinatura ou não, tenhamos prazer de ler ou não, para o processo eleitoral, as grandes mídias, eu posso dizer, os grandes jornais,
de caráter nacional, que hoje no Brasil sobraram poucos, né? Os telejornais também, eles perderam total relevância na construção de uma leitura que possa ser usada para as eleições municipais, né? Até mesmo nas capitais, né? Quanto mais falar em outras cidades, tá? Então, esse foco de você entender essa dinâmica de quais são os caminhos da busca da informação, ou da formação de opinião, ou, como eu disse inicialmente na abertura, de acessos que o eleitor tem para formar a sua opinião e construir uma decisão de voto lá na frente, hoje estão na mão de vocês dois que estão promovendo esse debate. Na mão a força de vocês hoje na constituição de uma linha de pensamento e da formação de ideologias, né, de trabalho, de conceitos até filosóficos, de conceitos sobre empreendedorismo. O empreendedorismo é o liberalismo que se falava anteriormente, de você ter a liberdade de você... Né? Hoje tem uma nova leitura, que é o empreendedorismo de empresa, de negócio, empreendedorismo social. E o que vocês estão fazendo? Vocês são empreendedores da comunicação, né? Com impacto gigantesco, né? A dificuldade, Caio, que existe, agora é a segunda parte da tua pergunta, a dificuldade que existe é fazer com que o político, principalmente o político que já está enraizado nos vícios e nas práticas antigas, entender que da janelinha para fora da casa dele ou do escritório dele, o mundo é completamente diferente do que era. Não é? Então, ele ainda imagina que a comunicação exige tais tomadas de decisão. Não é isso mais. Não é? Então, é tradicional você ver, eu vou ser candidato a prefeito na minha cidade. A primeira coisa que ele faz, ele procura um jornalista que escreva bem para produzir os jornais que ele vai imprimir, que ele não vai conseguir distribuir por causa do isolamento e do desinteresse, e que os eleitores, se vierem a pegar um exemplar, não vão ler, porque não tem interesse e não tem o hábito dessa mídia. Então, mudou tudo. Caio, mudou tudo. E assim, até vai do encontro, por exemplo, cidades menores ou capitais. Então, você imagina uma candidatura a prefeito, aonde um candidato a prefeito numa capital, numa cidade como São Paulo, ele não vai conseguir ali apertar a mão de todos os eleitores da cidade. Lógico que ele vai fazer aquela caminhada pelas principais avenidas, apertar a mão, fazer ali as filmagens, mas o que você comentou é fundamental. Aonde ele vai atingir aquela população em massa vai ser realmente através das redes sociais. E tem uma coisa também, Marco, que a gente não pode deixar de falar, que a questão que a gente enfrenta hoje do país reafirmou ainda mais essa questão referente às redes sociais. Então, assim, muito mais agora nessa era que a gente observou eleição, e isso há 12 anos atrás, quando te chamou a atenção lá a questão do Orkut, e agora com essa pandemia, porque a gente fica realmente ali limitado a fazer o corpo a corpo, aquilo que o político gosta de suor, saliva e sola de sapato, né? Ir para a rua, ser questionado, fazer reuniões, e isso já era difícil. De uns anos para cá, a gente tem tido muita dificuldade nessas questões, e agora ainda mais. Ô, Léo, quer fazer uma perguntinha aí? Fica à vontade. Não, estou aqui aprendendo um pouco com vocês. Ele falou aí da campanha política. Em 2012, eu saí candidato a vereador pela nossa cidade. Eu vi a importância que tem, a relevância que tem um jornal, né? Fui lançado por um grande amigo meu, uma pessoa aí de extrema confiança, uma pessoa que tem um leque muito grande na cidade, um grande irmão, o José Alonso Júnior, era presidente do meu partido, e até então eu sempre conto essa história, que eu não tinha muita intimidade com o jornal, né? E aí nós lançamos o jornal Giro da Baixada, que foi aí o gatilho para que nós pudéssemos começar a interagir com o público, né? Então, conseguimos alcançar várias pessoas, o jornal teve um alcance muito grande,
mas como o próprio professor falou, mudou, né? Agora mudou, e com a chegada das redes sociais aí, nós conseguimos alcançar muitas pessoas. Aquilo que nós fazíamos antigamente, de ir na feira, de ir na casa dos eleitores, hoje com a rede social, você consegue alcançar um número muito grande. Então, tem o jornal, continuamos com o jornal, né? E graças a um amigo que nos acompanha aqui, que nos copia aqui também, que está acompanhando, né? Ele me impulsionou a ter um pouco mais de intimidade com a rede social, né? E com isso, professor, veio aí, surgiu um start junto com o Dr. Caio Borelli, de nós fazermos e dar oportunidade para candidatos a vereadores, ou seja, até prefeitos, não só da minha cidade, mas de toda a região, para que ele possa, através dessa nossa ferramenta, através desse nicho que nós temos, da nossa amizade, tanto do Caio, como a minha, como as pessoas que nos acompanham, ter a oportunidade de estar aqui na tela, como o senhor está aqui hoje, e poder falar um pouco mais da tua ideia, poder conhecer um pouco mais, porque eu vejo que nós temos muitas pessoas com vontade de ser vereadores, ou até mesmo prefeito, mas estão muito despreparados. As pessoas estão com dificuldades na oratória, dificuldade de chegar no eleitor, você entendeu? Então a pessoa já tem aqui na mão, todos, é difícil a pessoa que não tem aqui um celularzinho na mão, que pode chegar, poder fazer uma live, poder mandar uma mensagem através das redes sociais, né? E poder fazer um trabalho que possa alcançar muitas pessoas. E isso é importante para o candidato. Por quê? As pessoas começam a conhecer o perfil do candidato. Tem muitas pessoas hoje, que eu peço até desculpa, aquelas outras pessoas que estão aí tentando aí uma oportunidade como vereador, ou até mesmo como prefeito, estão despreparadas. Você entendeu? Então, nós precisamos desse tipo de manifestação, desse tipo de trabalho, para que possamos esclarecer para muitas pessoas o que é uma Câmara Municipal, o que é uma prefeitura, que o povo, que a população, que o munícipe pode conhecer aí o seu candidato. Porque hoje acabou aquele negócio eu vou votar porque o cara ali é meu líder espiritual, meu guru. Eu vou votar porque é meu patrão, eu vou votar porque o cara... Não, para com isso, nós temos que colocar pessoas inteligentes, nós estamos numa política, numa era de pessoas inteligentes, onde que usamos as redes sociais, usamos o jornal e todos os meios de comunicação para alcançar o maior número de pessoas e externar esse nosso trabalho. Então, eu não sei como o professor consegue enxergar isso, qual que é o horizonte, mas eu gostaria de deixar a palavra com o professor aí, para poder dar uma abertura, uma clareza para todos os pré-candidatos que sempre estão nos acompanhando e tem essa oportunidade. Léo, eu vou, se você me permitir, dividir em 3 partes essa sua observação, se você me permite. Os jornais locais, regionais, eles têm e ganham uma relevância e uma importância porque eles conseguem gerar uma prestação de serviço ao seu eleitor, à sua comunidade, e ele é uma referência quando ele tem esse caráter, essa conotação de prestador de serviço. A grande mídia impressa hoje, os grandes jornais nacionais, eles, e especialmente depois da eleição do Bolsonaro, eles deixaram de ser jornal, eles não prestam serviço à população e eles viraram palanques, eles viraram parte de um lado da história. Então, o eleitor e o leitor desses jornais, ele abre o jornal todo dia, ele fecha o jornal todo dia e não vê que aquele jornal o atende de alguma forma, porque ele está lá assinando, comprando na banca, uma bandeira, um lado da história, né? Eu não estou aqui defendendo Bolsonaro, que eu acho que esse é um outro problema. Nós não estamos discutindo aqui ideologia, nem presidente, nós estamos discutindo tecnicamente. Os jornais que são jornais com caráter de prestação de serviço, né? Com atendimento local, o que está acontecendo ali, olha, amanhã a rua não vai funcionar porque nós vamos recapear, ou mostra lá o que a prefeitura faz, o que o serviço público faz, o que as ONGs fazem, e gera uma prestação de serviço, ou seja, uma informação
útil para as pessoas, elas ganham relevância, e quando você consegue associar o jornal impresso, que é o gosto pela leitura, o prazer de folhear, voltar, recortar, copiar, emprestar para o outro, dar para o filho ler uma matéria interessante e tal, isso, quando você associa esse jornal de serviço com as redes sociais, que tem hoje a capilaridade que a imprensa não tem, então é um jornalismo de ótima qualidade e não precisa ser nacional. Os pequenos, os locais, os regionais, são fantásticos nesse processo. Nós vamos ver daqui a alguns anos o aparecimento de grandes grupos de comunicação locais ou regionais. Isso vai ser muito interessante. Esses grandes grupos locais e regionais sumiram do Brasil, aliás, sumiram do mundo inteiro. A gente tinha no Sul o RBS, que foi engolido pela Globo, mas era um jornalismo fantástico, lá de Porto Alegre, era o único jornal grande, né, tabloide grande, não sei se você tiver a oportunidade, era um jornal grosso, com conteúdo, tinha tudo lá dentro, era uma coisa fantástica, diário, fantástico. Depois foi engolido pelas despesas e também pela prioridade que o grupo deu para a televisão. E depois chegou lá, a Globo comprou e hoje é um pastel, não é nada, acabou, morreu. Essa é uma questão. Segunda questão que você colocou, é muito interessante, é que as pessoas não gostam de política ou não participam de política. Essa é o grande problema e que eu vejo ao longo desses 30 e poucos anos que eu estou fazendo campanha, que há uma grande mudança que está acontecendo. Ela está silenciosa, mas ela está acontecendo. Então, eu vou dar 2 passos atrás para tentar te responder, Léo. O sentimento da população em geral, e principalmente de quem tem interesse em participar do processo político, a primeira sensação que essas pessoas têm, quase que numa unanimidade, é que campanha eleitoral custa muito caro. Certo? E, na verdade, até as eleições de prefeito há 4 anos atrás, as eleições, né, municipais, vereador e prefeito, de 2016, foram as últimas no patamar de eleição cara. Se eu não tivesse muito dinheiro, eu não conseguiria viabilizar minha candidatura. Se eu não fosse amparado por muito dinheiro, eu não conseguiria viabilizar ser vereador ou ser vereadora, ou prefeito ou prefeita, porque eu ficaria pelo caminho, porque a máquina de trituração de novas lideranças dava só a quem tinha muito recurso, e muito recurso significa o quê? Eu ou vou me vender ou eu já me vendi. Então, isso era a política antigamente. Eu precisava, né, fazer um acordo bem daquela modelo antigo para ter recursos 1 ano, 2 anos antes, para começar a montar o meu circo, o que eu sempre chamei do meu circo. O que era o circo? Eu vou ser candidato a prefeito, então agora eu vou procurar o pastor ali e vou contratar, vou dar um dinheirinho, teoricamente, para o filho do pastor trabalhar comigo na campanha, mas, na verdade, eu cooptava o pastor e a igreja lá. Né? Então, muitos falam que essas igrejas que caíam no conto da política não eram igrejas, eram franquias de Deus, porque todas elas tinham um valor. Né? Dependendo, a igreja com 1.000 fiéis tinha um valor, e o candidato a prefeito tinha uma tabelinha. Olha, o pastor até 1.000 fiéis é tanto, se ele tem 4.000 fiéis é tanto, se ele tem mais de 10.000 fiéis, eu dou um carro para aquele... Bom, e assim, era isso. Não é? Então, a máquina era isso. E você leva isso para o farmacêutico mais importante da cidade, ou mais popular, e aí o farmacêutico, peraí, traz o farmacêutico aqui, olha, eu começo a comprar, faz um acerto com a distribuidora de remédio lá, tudo mais, você é candidato... É tudo isso. E eu posso dar aqui centenas ou milhares de exemplos da computação que custava muito por mês para que o futuro candidato a prefeito tivesse o chamado grupo político. Então, o grupo político nada mais era, e ainda é em alguns casos, como o quê? Como o quê? Uma máquina de supremacia pelo dinheiro,
de trituração de qualquer liderança que quisesse entrar e que não quisesse fazer parte disso. Essa pessoa estava alijada, ela ia ser chamada de idiota, ela ia ser chamada de desinformada ou de alguém que não sabia fazer política. Isso inibindo, então, qualquer liderança que viesse. Mas se aí aparecesse um super-herói dizendo, peraí, eu não vou fazer isso, eu vou do meu jeito, ele é triturado, porque a máquina não permite isso. A imprensa quer conversar só com os grandes nomes, e ela quase sempre, quando pega um coitado, no próprio texto ele diz assim, o candidato alternativo. Quando você bota um candidato alternativo, você não está carimbando que ele não tem chance nenhuma, e que é um bobo que está correndo contra a maré. Isso tudo acabou, Léo, não acabou no geral, mas a eleição do Bolsonaro, boa ou má, tenhamos votado nele ou não, gostemos ou não, não é essa a questão. A eleição do Bolsonaro jogou expôs as tripas, expôs o intestino do sistema eleitoral brasileiro, né? E eu uso muito uma referência, talvez até o doutor Caio tenha me ouvido nesses cursos que ele fez a gentileza de participar e me orgulhou muito, elevou muito a participação. Eu uso essa referência muito do que aconteceu na eleição municipal de 2016 no estado de São Paulo. Vamos fazer um retrato. Na eleição de 2016, o Alckmin, então governador, ele coordenou e deu uma surra no PT em 2016. Vamos lá. Ganhou São Paulo, tirando o PT. Ganhou Santo André, tirando o PT. Ganhou em São Bernardo, tirando o PT. Ganhou em Guarulhos, tirando o PT. Ganhou em Osasco, ganhou em Campinas, ganhou em Araçatuba, ganhou em Presidente Prudente. Ele ganhou em Carapicuíba, ele ganhou no chamado cinturão vermelho, que o PT estava praticamente dominando as cidades do grande São Paulo, e nas principais cidades do interior, a articulação Alckmin derrotou o PT, que praticamente tirou o PT das administrações municipais. Ele, então, como um animal político, como uma personalidade, e então governador, ele se tornou o quê? O grande antipetista naquele momento em que a gente vivia Lava Jato, a gente vivia o Sérgio Moro como herói nacional, a gente vivia o momento em que o PT era o capeta. Certo? Ele derrotou o PT e se tornou o articulista, o articulador desta grande derrota do PT. E fez o quê depois disso? Não fez nada. Ficou no cargo dele e não construiu a imagem de antipetista. Aí aparece um deputado do Rio, 7, 8 mandatos, pega um filme, batendo boca com a deputada Maria do Rosário do PT lá, que a gente, aquele vídeo, nossa, foi o mais visto pelo Brasil naqueles 2 anos, e foi plantado nas mídias sociais por eles. O PT chegou, quando viu aquele filme e viu que o Bolsonaro poderia ser candidato, o PT pegou aquele filme e socou nas redes sociais, tentando fazer com que criasse aquela imagem Bolsonaro agressor das mulheres, violento, descontrolado. Não. Um vídeo construiu a imagem de Jair Bolsonaro, o antipetista. Enquanto o Geraldo ficou tentando achar tempo de televisão para fazer o horário eleitoral dele, trazer o Centrão para fazer a campanha dele, juntar a nata da velha política. Aí veio 2018, naquele momento em que o brasileiro estava assim, olha, procurando quem poderia derrotar o PT. Mas já tinha o Geraldo derrotado, governador com 4 mandatos. Tá certo? Não, o Geraldo não soube fazer a construção da imagem dele como o oposto àquele Lula, Dilma e aquela história toda. E vem o Alckmin, e vem o Bolsonaro usando
simplesmente as redes sociais, não digitando ele, né? Mas ele construindo ondas, né, de comunicação via redes sociais para se apresentar como aquele personagem, né, que todo mundo buscava para votar e derrotar o PT. Então, a força, Léo, a força das redes sociais, indubitavelmente, tiveram 2018 como a prova inconteste. Aí eu vou para a terceira parte dessa tua observação, Léo. A classe política, por incrível que pareça, viveu essa experiência das eleições, de todo o tempo do PT, de toda a crise. Viveu e viu e acompanhou, e muitos foram protagonistas, junto com o Geraldo, daquela ação eleitoral que deu a vitória daquele momento, ainda no modelo da velha política. Todos eles, nos 5.570 municípios brasileiros, viram o nascimento, né, a aparição pelas redes sociais do Bolsonaro. Alguns viram do Cabo Daciolo também, que quase teve o mesmo número de votos do Geraldo, hein? É verdade. Vamos esquecer. É verdade. Vamos esquecer. Um teve 4 e outro teve 5 milhões. Então, e depois, terminado aquilo, nossa, quanto artigo avaliando, quanto analista político, esses analistas que ficam enchendo página de jornal e só falam abobrinhas ou obviedades. Todo mundo avaliando as técnicas e o fenômeno Bolsonaro, tá? Encheram as páginas policiais com essa análise, certo? Acabou? Acabou. E nas eleições de agora? A velha política está tentando ainda pegar candidato, comprar partido político, ter horário de televisão, menosprezando as redes sociais, achando que a rede social foi um fenômeno que acabou. Eu já escutei isso. Não, as redes sociais tiveram um pique no Bolsonaro e agora, Jesus. Então, a classe política, ela é muito preguiçosa, Léo. Ela é muito desorganizada. Ela é muito de deixar para a última hora, né? Como diz a Cíntia, que o Caio conheceu e citou agora há pouco, né? Que cuida aqui com a gente das redes sociais, cuida da editora nossa e tal. A Cíntia tem uma definição sobre esses políticos que estão pegando pijama que é fantástica. Assim, o cara não paga passagem, ele não pega fila, ele quer entrar e sentar na janelinha, quer tomar um líquido, entendeu? Quer a sala VIP antes e depois. Isso. É só no bem bom. Esse povo está sendo atropelado por uma nova classe. E aí eu queria concluir essa parte, né? Essa tua observação, Léo, que é assim, a classe política está tomando e vai tomar nessas eleições um grande susto, porque o eleitor não aguenta mais a velha política. E a velha política para as eleições municipais são, entre outros, a Kombi que para ali na esquininha, que abre a porta e que saem 10 meninas com o santinho na mão para entregar de casa em casa, para encher a caixa de correio. Então, o modelo de campanha política é ainda, né, está na mente dessa classe política antiga que a campanha política vai ser jornal de campanha, santinho de candidato, ok? E não existe mais isso. Uma, porque se tocar a campainha do escritório agora, da minha casa, eu olho de longe, eu atendo no interfone, o que é? Ah, eu quero deixar alguma coisa. Não, não quero pegar alguma coisa que você me entrega, eu não quero. Pode estar contaminado. Eu não quero. Se for política, então, meu Deus do céu, eu desencapo o botãozinho da campainha para a pessoa tomar um choque, né? Para o candidato tomar um choque. Eu não quero essa abordagem, Léo, sabe? O eleitor não quer isso. E eu não estou falando, Marco, eu estou falando o que as pesquisas que nós estamos fazendo, né, qualitativas no Brasil inteiro, para os nossos pré-candidatos, nós estamos vendo isso. O eleitor não quer saber da velha política. Então, jingle que vai tocar num carro de som, numa corneta, ou vai na praça pública lá, tal, não tem. Ah, mas a legislação diz que o candidato tem que estar junto para poder tocar. Vai perder voto. Então, a velha política
de todo modo, está em xeque, né? Só que nós também vamos ver essa experiência e ainda aqueles que sobreviverem a esta política, porque cada cidade também depende de você organizar ou não, certo? Eu não estou dizendo que não vai ter ninguém da velha política que vai ganhar. A velha política vai ganhar em determinadas cidades onde não surgir uma alternativa com cabeça nova. Ok? Isso vai acontecer. Então, em qualquer cidade, da menorzinha às grandes capitais, havendo candidatos com práticas, com discurso, com modelo de campanha diferente, esse é um player para vencer. Né? Então, nós estamos discutindo isso, né? Nós estamos discutindo não se a prática vai ou não vai funcionar. Nós estamos discutindo o seguinte: na cidade A, na cidade B, na cidade C, alguém acordou por um novo modelo de campanha, uma nova linguagem de campanha, novas ferramentas de campanha, nova forma de apresentar os candidatos, nova forma de apresentar as soluções, não é isso? Então, é impressionante. Dias atrás, eu estava conversando pelo web, WhatsApp com um colega, e ele colocou o seguinte: Marco, me dá uma pontuação de 0 a 10. O que eu faço e o que eu não faço. Então, eu falei, tá bom, você faz a pergunta e eu respondo de 0 a 10. Tá. Quais são as 10 coisas que você vai fazer? Ele é um vereador atual, né, numa cidade. Eu vou deixar de citar a cidade, eu não vou citar a cidade. As 10 coisas que eu fiz. Então, se eu fizer agora, que nota se dá para essa prática? Ok? E ele foi pontuando. E uma hora eu falei, você já fez 8 perguntas. Essas 8 perguntas, meu amigo, estão indicando que você está com a cabeça de 4, de 8, de 30 anos atrás. Não é aí, não é aí. Você ainda tem tempo de ajustar. Aí ele falou o seguinte: pois é, agora é o seguinte, eu estou para ser candidato a prefeito. Eu quero, vereador, eu me elejo, a avaliação dele. Eu me elejo vereador novamente, se for o caso. Mas eu estou agora, todo mundo está querendo que eu seja candidato a prefeito. O engraçado é que aquilo que você já me falou, porque ele também teve um curso comigo, assim como o Caio me deu a honra, ele falou o seguinte: aquilo que você falou para mim uma vez, eu estou perguntando para os meus candidatos a vereador. E os candidatos a vereador falam assim: olha, Santinho, Santinho eu não quero. Os candidatos a vereador atuais, do grupo que ele tem, falam assim: não faça Santinho para mim. Eu não tenho coragem de entregar Santinho para alguém. Eu abomino isso. Percebe, Léo? Então, nós estamos vendo uma onda nova chegar, né? Nós já temos hoje, na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara de São Paulo, campanhas que foram feitas e, portanto, eleitas, né? Porque os representantes estão aí e tal, com outra modelagem de campanha, né? Então, nós temos que discutir um pouco isso. Esse é um caminho, é rico, porque gera a possibilidade da imaginação funcionar para todo mundo, né? Qualquer um faz qualquer coisa desse tipo. Nós já temos em São Paulo esses mandatos que são meio coletivos, que a legislação não determina, mas que elegeu um representante está lá, né? Nós temos gente fazendo coisas bem diferentes, usando muito bem as redes sociais, né? Isso, a Cíntia tem experiência aí de clientes dela, aí, que é uma coisa impressionante, o volume nos surpreende, inclusive. Nos surpreende. O candidato não põe R$1, ele não investe, né? Como a Celeuma. Agora, então, quando o tempo permitir, eu vou botar R$10.000 por dia no impulsionamento da minha publicação. Eu falei: você vai ser caçado, você não vai ser nem diplomado. Não é esse caminho. Então, a ilusão e a preguiça desse mundo político antigo acha que agora a solução é pegar e, quando puder, impulsionar, como se esse impulsionamento fosse dar credibilidade, fosse construir a marca. Então, a gente está vivendo, né, experiências muito ricas de gente que está entrando e que está se comprometendo com outra visão, com outra linguagem. Nós temos uma classe política que a grande maioria totalmente perdida, porque ela já sabe que ela não vai poder botar a menina em Kombi para distribuir papel, não é isso? E nós temos aquela incerteza
e aquela estratégia da política antiga. O que está acontecendo hoje, né, em Brasília? A votação na Câmara da mudança de data. É isso? É um absurdo isso, gente? Não é um absurdo? De toda eleição muito, viu, Marcos? É muito, viu, professor? Né? Toda eleição municipal tem que... vamos adiar as eleições, vamos dar um mandato tampão para unificar. Toda eleição municipal vem a papo furado de as regras não estão definidas, estica ao máximo. Isso tudo é para tirar, Léo, aquilo que você observou, é para tirar novas lideranças, é tirar a iniciativa de novas lideranças participarem do processo. Entendeu? Então, a dúvida, a incerteza faz as pessoas ficarem em casa em vez de tirar alguém que está lá fazendo a velha política. A mudança, eu acho que tem data marcada agora, e tudo indica, é 15 de novembro, né? É isso aí, professor. Obrigado pela resposta aí. E subiu aqui uma pergunta do professor Guilherme Gonçalves. Tem duas perguntas aqui do professor e daqui a pouco do Armando, eu vou subir. Gostaria que o professor me respondesse. O que você acha que os eleitores acordaram e não querem mais votar nas velhas peças? É do professor Guilherme. Se eu puder dar esse feedback para ele aí, tá bom? Depois tem uma outra pergunta também do Armando, que o pessoal está fazendo a pergunta aqui. Eu estou pedindo o pessoal fazer, e daqui a pouco eu subo a pergunta do Armando também, que está nos acompanhando. Gostaria só um minuto, professor, só um minuto. O pessoal que está nos acompanhando e em salas de vídeos e quiser fazer a pergunta, entra na sala do Jornal Giro da Baixada e pode fazer a pergunta aqui que eu vou acompanhar. Eu tenho algumas salas de vídeos abertas aqui na minha tela, tá? Algumas eu estou acompanhando, estou enxergando, e tem algumas que não dá. Aqui direto na página do Jornal Giro da Baixada, eu vejo a tua pergunta e consigo subir para o professor aqui que possa responder. Então tá aí, professor, se eu puder responder para o professor Guilherme Gonçalves. Lógico, Léo, é um prazer. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Eu vejo sim, Guilherme, você resumiu bem na tua pergunta o ânimo, o anseio das pessoas, né? Nós estamos vivendo um momento agora, desde fevereiro, março, desse isolamento, há um fenômeno social muito pouco avaliado e discutido até agora. É interessante a gente abordar um pouquinho isso, até para responder ao professor Guilherme. Nós estamos com as famílias mais reunidas, as pessoas mais isoladas, então, reunidas em família. Esse debate, esses assuntos vão ganhar uma relevância agora, né, eleição municipal, e isso também vai ter esse ambiente de maior debate, de maior conversa entre familiares. O jovem, o idoso, o pai, a mãe, aquela coisa, tudo mais. A busca nas eleições, há um conceito sociológico, Léo, que é o seguinte: quem traz a mensagem política para dentro da família? Quem é? Então, isso é histórico, tem estudos disso. Quem quer mexer com marketing político é obrigado a ler tudo isso que tem. Tem muita coisa nacional, tem muita coisa fora. Existem duas grandes vertentes de correntes de informação que fazem entrar na residência das pessoas o assunto política ou o assunto eleição. Quem são esses dois principais fenômenos? Há os jovens e adolescentes, que de uma forma ou de outra têm uma abordagem, estão na escola, os professores querem fazer a cabeça, os coleguinhas leem mais, ouvem mais, estão mais fora dos lares e, quando voltam, põem lá dentro da residência da família uma pincelada de política, em qualquer que seja. E, em segundo aspecto, a mãe, a dona de casa, a provedora. Por quê? Ela que cuida da matrícula da escola, ela que sabe a vacina, ela que acompanha os serviços sociais, né, de um modo geral, o preço dos alimentos, a conversa no banco, tal. Então, a mãe e as crianças são aquelas ímãs que atraem para dentro de uma residência a informação política e o debate. Isso não tem muito de teoria, tem tudo de sociologia. Aqui a gente não vai passar mais do que isso, não vou ficar grandes explicações. Essas duas vertentes hoje de informação estão aonde? Em casa. No mundo inteiro, as famílias estão muito mais em casa, muito mais tempo em casa. Claro que, às vezes, o moleque está no quarto dele no computador, e a mãe... Bom, mas há uma oportunidade de uma conversa, de um maior debate. Isso vai ser usado porque quem tem esta informação no tutano, para que essa informação
seja levada para as residências com estratégia. Quem não fizer isso, já vai perder um grande campo que é da propaganda política e da propaganda conceitual, né? Candidato X sim, candidato Y não. Quem tem a oportunidade, quem tem a estratégia de fazer chegar a isso, tem uma grande força. Então, a pergunta do Guilherme tem tudo a ver, porque nós estamos vivendo hoje um outro ambiente. O ambiente não é mais o pai que traz a informação, ou que no tempos áureos, nos anos 30, 40, 50, por aí no Brasil, né, a gente ainda obedecia ao que o papai falava e todo mundo votava naquele, aquela coisa mais patriarcal e mais determinante. Hoje, o fenômeno é diferente, né? E quando isso cresce muito nesse ambiente, a resposta para o professor está claro, né? As mulheres têm uma ojeriza muito maior à política do que os homens, certo? E os jovens têm um volume de informação do país, da cidade, do mundo gigantesca. Porque qual é a criança, qual é o adolescente com mais de 10, 12 anos que não fica 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 10 horas na internet, no Twitter, no TikTok? Então, esse caminho, né, vai trazer para as residências e para as famílias, né, a busca de coisas novas, né, sendo que nem o jovem nem a mulher se ambienta ou se simpatiza com as velhas marcas políticas, com raríssimas exceções. Eu não sei se eu ajudei a responder o professor. Eu vou pedir até para o Léo, para subir a pergunta do Armando, que eu acho que foi... É isso aí, a pergunta do Armando, que está nos acompanhando muito também, é o Caio. E com base de... Oi? Então, é comum se ouvir a frase detesto política. Como pode-se destinar ódio a um elemento presente em todas as relações cotidianas inerentes ao ser humano? Como o professor Marcos Witten vê isso? Então, Marcos, o que o Armando deixa claro é que a política é o nosso dia a dia, né? Não é só a eleição. E aí, como você... Essa pergunta do Armando é fantástica. Vocês estão de parabéns, o Armando de parabéns pela pergunta, e vocês porque estão trazendo para essa sala que vocês... Gente com perguntas inteligentes e que vão ali no cerne da questão. As pessoas detestam política, uma grande parte detesta política, veja bem, pelo desserviço da grande imprensa em tentar projetar que a política é o mau exemplo que a gente acompanha pelos grandes jornais e pelos telejornais. Gente, a maioria dos políticos tenta fazer alguma coisa. O Congresso tem muita gente boa, tem muita gente da melhor qualidade hoje no Senado e hoje na Câmara. Mas, evidentemente, que essas pessoas não ganham relevância. É preciso acompanhar. Talvez nós três, o Armando, o professor Guilherme, as pessoas que estão nessa sala, elas tenham, por iniciativa própria, né, o hábito da busca de informações, de um acompanhamento melhor. Mas nós estamos permitindo que a comunicação tradicional faça o jogo de desacreditar tudo e todos, desacreditar o processo, até a democracia, desacreditar a participação política, porque isso interessa a manutenção da bandidagem que ainda permanece lá. Mas vamos a alguns números, até para eu tentar ainda responder o Armando. Nós renovamos bastante o Congresso. Nós renovamos quase 50% a Câmara Federal e quase 50% as cadeiras que estavam em disputa lá. O problema do Congresso, por exemplo, é o seguinte: a cúpula que fede continua lá. Os donos dos partidos e os grandes nomes, a grande máfia da política nacional, continua lá.
Eles trocaram, o brasileiro trocou em 2018 quase 50% do Congresso, certo? Eu digo, melhorando a qualidade em muito, porém, quem manda, quem faz lá aquele joguinho da marionete lá, quem comanda o jogo político no Congresso Nacional, a bandidagem se preservou, porque são os coronéis, né? Principalmente das práticas dos estados lá, norte e nordeste, onde, infelizmente, o padrão moral e o uso da política para o bem comum, para o bem dos grupos, ainda predomina. Mas as mudanças estão aí. A renovação também passa, eu entendo que é assim, a matemática é assim, a eleição municipal agora, né, vai dar o campo que vai proporcionar os votos dos deputados e senadores de 2022. Entende? Então, eu sou daqueles que ainda acredito e estou vendo isso, eu estou vivenciando isso dia a dia. Hoje estive no interior em 3 cidades e foi exatamente isso. Pessoas que não eram da política, que vão para a política, que têm noção do que querem, que têm noção das práticas nocivas que a cidade está tendo, eles têm noção de como a cidade decaiu em termos de desenvolvimento, em qualidade de vida, em proporção de serviço público, piorou a água, piorou o lixo, piorou a coleta, o lixão da cidade. Os candidatos que não são, 3 que não são atuais prefeitos. Citando coisas que eu não via de candidatos há 10 anos atrás. Por exemplo, ele diz o seguinte: já li toda a legislação sobre aterro sanitário. Eu não ouvia prefeito, nem prefeito com 2, 3 mandatos, falar em aterro sanitário há 15, 20 anos atrás. E hoje um candidato que não é político está falando assim: eu sei quanto recolhe, eu sei para onde vai, eu sei quanto custa, já pesquisei, já fui, já voltei, já tenho lá. Olha, a luz, a lâmpada de luz, essa velha que a gente tem na cidade, se trocada pelo negócio, e dá para comprar na indústria, não sei o que tal, e coisa, tal, quanto custa. Eu olho para o cara e falo assim: o que você faz, hein? Você é engenheiro, elétrico, sanitarista? Não, eu sou comerciante da cidade, mas eu estou há 2, 3 anos, eu e um grupo, falando sobre a cidade. Programa de governo, Marco, eu vou escrever, você só vai imprimir e vai fazer um logo, tudo mais lá, porque eu já sei o que eu quero para a cidade. Isso 15, 20 anos atrás não tinha, sabe? Armando, Caio, Léo, professor Guilherme e demais pessoas. Existe uma outra coisa acontecendo, alguma coisa subterrânea. Isso teve incentivo de algum partido? Não. Eu não conheço um partido que esteja hoje chamando todo mundo e trazendo: venham boas cabeças aqui para dentro. Porque os partidos continuam sendo uma indústria, né, que moe as novas lideranças e impede elas de entrar. Diga, cara. Me passaram aqui, não sei, você está mais antenado, foi aprovado já essa mudança, então? A Câmara votou hoje, precisa votar 2 vezes. O Senado já votou 2 vezes, mandou para a Câmara votou uma, aprovou. E tem que votar a outra. Talvez vote amanhã, porque você tem um prazo, né, de tempo entre o encerramento de uma sessão e uma nova votação da mesma pauta, certo? Votou a primeira, aprovou. E depende agora da segunda, tá certo? E também depende de ter voto na segunda, né? É acordão, né? Mas hoje a gente ainda não tem, né? Hoje ainda é 4 de outubro. Se aprovar amanhã, vai publicar e aí muda para dia 15 de novembro, tá? Com as mudanças que o Senado sugeriu. Mudança, inclusive, de prazo de convenção partidária. Começaria agora, dia 25 agora, né? 25 de julho até 5 de agosto, e isso vai ser levado de final de agosto a setembro. Certo? Mas eu não queria ainda dizer assim, porque ainda a gente, né, Brasília é uma ilha da fantasia, pode ser que de hoje para amanhã mude alguma coisa, né? Hoje ainda a data é 4 de outubro, vai depender da votação na Câmara, provavelmente amanhã. Vamos lá, vamos esperar, né? E aí ganha-se mais 40 dias, Marco? Olha, esse ganha-se, Caio, Ou para alguns... para alguns vai ser desperdício, vai ser mais
42 dias de desperdício de tempo. Mas para quem está se organizando, para quem está fazendo a coisa bem feita, são 42 dias a mais, né, para a eleição e um processo de construção do nome, né, construção de candidaturas que dá para aproveitar. Né? Quem for esperto faz desse adiamento uma matéria-prima para alavancar, né, para impulsionar a campanha. Né? Tá? O que estão me passando aqui, até mandaram uma notícia, o Fábio, Câmara aprova PEC que adia as eleições municipais para novembro devido ao Covid. Aprovou em 2 turnos, agora vai... em vigor imediatamente. Então, acredito que é o que você comentou mesmo. Provavelmente, tudo indica-se, até por ter já passado 2 vezes pelo Senado e agora... Eu não sei se votou a segunda vez. Pelo que ele passou aqui, acredito, a Câmara aprovou nessa quarta-feira em 2 turnos. Votou as 2 hoje? Em 2 turnos. Encerraram uma sessão e abriram outra. Exatamente. Eu fiz as 3 cidades e voltei voando. Fui de carro, voltei voando. Devo ter pego uns 8 radares que me fotografaram pela estrada para poder estar com você. E eu não tomei mais conhecimento, né? Entre uma cidade e outra, eu tive a informação de que tinha sido votada a primeira votação. Aí é o seguinte, se está sacramentado isso, Caio, é a hora de vermos quem acordou para o processo novo ou não. Porque esses 42 dias a mais que a gente vai ter, né? De 4 de outubro para 15 de novembro, quer dizer, 40 dias dá muito bem para um bom trabalho, né? Uma boa construção social, realizar boas pesquisas para entender exatamente o que acontece na cidade, né? Dá para treinar muito bem os seus candidatos, quer dizer, tudo, né? Ainda dá, de uma forma meio apertada, mas agora tem mais 42 dias de elasticidade, né? É bom para todo mundo, né? A gente está, Léo, não sei, praticamente 1 hora e 5 minutos de live, bastante pessoas mandando perguntas, compartilhando. Isso, obviamente, depois acabando aqui, a gente vai fazer o disparo para os pré-candidatos, para as pessoas que gostam da boa política, gostam aí e vão acompanhar o nosso bate-papo. Não sei se o Léo quer fazer as considerações finais, deixar aberto para o professor também, e agradecer muito a participação dele, de prontidão aí, nos atendeu, e sabendo aí que é muito louco agora esse período eleitoral, sabendo da tua participação em diversas campanhas pelo país. Obrigado. É isso aí, Caio. Só para poder dar uma ilustrada, tá? Esse trabalho nosso aqui de trazer os pré-candidatos para a tela, bater um papo com o Dr. Caio, eu sei que é muito corrido para ele, às vezes eu estou fazendo sozinho, né? É muito importante para você que é candidato, como eu falei no início, para você que é pré-candidato, que tem aí, almeja estar na Câmara Municipal, tá? E eu também lancei, na semana retrasada, o Caio deve estar acompanhando, alguns dos internautas estão acompanhando, isso já não é novidade, já aconteceu na outra eleição, né? Para as pessoas de todas as cidades, né? Mandar um videozinho para mim aí, pega o celular, assim, e faz aí um vídeo. O Caio fez um vídeo também, né, Caio? Tá de parabéns pelo vídeo, a Ana fez, o Flávio, o Poliano fez também, falando um pouco da tua cidade, onde que eu vou estar subindo o vídeo aqui na nossa página, né, e dando aí uma clareza, né, em todas as cidades dos eleitores e também dos munícipes, falando um pouco da cidade, as coisas que eles querem, a cidade que ele quer para viver. Então, fica a dica, o pessoal que está nos acompanhando, manda um videozinho, tá bom? Eu gostaria de agradecer, desde já, mais uma vez, o professor Marcos Item. Professor, eu vou deixar aqui, ó, ao vivo, um convite para você estar escrevendo aí um artigo na nossa próxima edição do jornal, que vai sair esse mês. Caio, já não precisa nem comentar, Caio já é colunista lá do nosso jornal, o nosso amigo Armando, que nos acompanha também, é colunista do jornal. Tá aí o convite, tá bom? Eu vou deixar o e-mail para você depois me passar, vou passar a data certinho. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até agora, deixar para o professor também ficar bem à vontade aí, para poder responder o pessoal que está aqui, viu, professor? Pode interagir com o pessoal na página,
Depois eu vou te passar aí o feedback, muitos compartilhamentos, 152 compartilhamentos, é gente pra caramba que está te assistindo aqui na nossa live. Gostaria de deixar uma boa noite também, que está nos acompanhando, o Flávio, que está aqui na tela, Flávio Ponciano, que esteve aí também conosco também, né? O Armando, né? Bacana pra caramba, né? Não tem problema não. Armando Gomitri. Fala o nome dele, Armando Gomitri. Olha, eu acho que está pedindo para falar o nome inteiro. Não sei se posso falar, se ele me permite ou não, mas se não puder, depois ele puxa a minha orelha, mas também é candidato aqui pela nossa cidade de Praia Grande, o Armando, que é um grande parceiro, é palestrante, né? E está aí conosco aí no clube de negócios junto comigo aí, que nós sempre fazemos aí reuniões com empresários, empreendedores da nossa cidade e de toda a região. E tem vários candidatos que estão nos acompanhando aí. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham. Caio, eu passo a palavra para você e a palavra final fica com o professor Marcos para se despedir do pessoal. Caio, segura você aí, tá bom? Desde já, boa noite a todos. Bom, excelente. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade da gente aí no seu espaço dialogar, falar um pouquinho sobre política, né? E agradecer o professor, deixar ele para as considerações finais. Vamos marcar outro bate-papo. E se liberar, se as coisas estiverem controladas, eu quero ter a oportunidade da gente organizar um bate-papo aqui, como antigamente, né, professor? Com plateia, com as pessoas ali no tete-a-tete, perguntando, nos apontando, que eu acho que isso que é o gostoso da política. Mas se lá não isso acontecer, que fica aqui pelas redes sociais, que também é muito gostoso a interação. Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Marco, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Professor, está com a palavra. Olha, agradecer imensamente e repetir, o que vocês estão fazendo é a coisa mais moderna, é a coisa mais democrática, é a coisa mais aberta possível, isso engrandece, né? Isso gera novas lideranças, né? Dá um toque aqui para o Armando, ele pode tranquilamente dizer que ele é pré-candidato, ele pode até colocar pré-candidato Armando, fique à vontade. A única coisa que não pode, hoje, pela legislação, é já pedir voto, né? Mas o que ele está fazendo é ótimo, se expondo, colocando nome, e é assim, pré-candidato, Armando, né? Pré-candidato, à vontade, né? Isso está no jogo, está na lei. Uma questão também que é interessante é que isso que vocês estão fazendo gera também um conhecimento do que pode e que não pode, né? Porque o mundo político, ele guarda para si essas informações de estratégia. Eu não me canso de falar, estou em todo lugar, o Caio já... Né, eu falo a beça e nos cursos, às vezes a gente não almoça porque eu esqueço de parar para almoçar. Não sei se o Caio já viveu isso lá nos cursos que ele fez comigo, que às vezes alguém levanta e fala assim, Marco, não vamos almoçar porque já são 3h30, a gente não parou. Então, a minha intenção é botar o maior número de conhecimento que a gente tem para o maior número de pessoas, desmistificar esse falso mistério, porque não é mistério, a lei é pública, todo mundo sabe, mas ninguém ajuda. Os partidos políticos, todos, por obrigação de lei, têm que ter um instituto de educação, de formação política. Balela. Isso é fantasia, isso é uma mentira, porque eles não querem criar novas lideranças que possam amanhã tirar o poder dos donos do poder do partido nacional, estadual ou municipal. Então, essas práticas que a gente vive porque eles, os donos geram têm essa política, e nós, cidadãos comuns, aceitamos esse absurdo. Um pouco por conformismo, porque é mais fácil ficar em casa jogando um joguinho eletrônico, sei lá o quê, do que participar. E o mundo está mudando, o Brasil está mudando muito rapidamente, o Brasil é referência, né? Quem reclama da legislação eleitoral não conhece. A legislação eleitoral brasileira, ela é fantástica, ela trabalhou ao longo de décadas para permitir uma igualdade de condições entre os candidatos. A lei está aí, ela é fabulosa, ela é exemplo que é pensado e é discutido aí em outros países. Tá? Então, o espírito do legislador foi permitir que as eleições fossem dadas
condições iguais a todos. Porém, uma parte da sociedade que poderia estar participando foi afugentada pelos atuais donos e os atuais caciques. Mas eu sempre reforço isso. A legislação hoje permite que todos, o poder político não vale, e muitos são cassados. A média nesses últimos 2 anos é de uma cassação de prefeito no Brasil a cada 6 dias, ou por abuso de poder político, ou abuso de poder econômico, e agora a nova modalidade, o abuso do poder religioso. Candidato que se elegeu, vereador ou prefeito, fazendo uso de igreja, de seita, de missa, de qualquer coisa, ou de pastor, tudo mais, se provado, está sendo cassado por abuso de poder religioso. Vou voltar. A legislação eleitoral brasileira é a melhor do mundo em permitir igualdade de condições, o que o advogado gosta de chamar de paridade. Somos iguais, todos têm a mesma condição. E hoje, com a consolidação, com a jurisprudência do abuso do poder econômico, qualquer campanha com abuso do poder econômico flagrantemente se destaca e flagrantemente permitirá aos adversários e ao Ministério Público Eleitoral representar ou impedir a diplomação ou caçar um pouco mais para frente. Esta semana que nós estamos vivendo, hoje é quarta-feira, nós tivemos 3 prefeitos cassados no Brasil. 3 por abuso de poder econômico, da eleição de 2018. Então, eu não consigo enxergar, Léo e Caio, eu não consigo enxergar que alguém hoje, que tenha vontade de participar, e bato palmas aí para o Armando, colega de vocês, bato palmas por ele estar entrando, mergulhando nesse processo, espero que faça bem feito, faça as coisas corretamente, né? E ele vai estar amparado. Ele está amparado na melhor legislação eleitoral do mundo para uma disputa de iguais. Vai vencer quem tem melhor estratégia, vai vencer quem tem melhores ideias, vai vencer quem tiver melhor relacionamento, vai vencer quem tiver melhor poder de convencimento e gerar esse convencimento, gerar votos, certo? O dinheiro não vai ser nunca mais o poder decisório das eleições. Então, com isso, eu quero passar uma mensagem positiva, além de agradecer imensamente essa oportunidade que vocês tiveram, tá? Não se preocupe, Caio, não se preocupe, Léo, que a multa de trânsito eu vou tomar pela alta velocidade. Eu pago e eu assumo os pontos. Mas foi um prazer estar com vocês aqui e eu sou soldado das boas causas. Sempre que precisarem, estão à disposição. Obrigado, Caio, obrigado, Léo, e obrigado a todos que estiveram com a gente. Um abraço. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Boa noite a todos que estão aí. Gostaria de agradecer também a todos que nos acompanham, a todos os pré-candidatos, que todos estejam aí um bom descanso, que Deus esteja abençoando a casa de cada um de vocês, a família de cada um de vocês. E, Caio, pode fechar a live, que é com você, Caio. Bom, 74 comentários, 156 compartilhamentos. Eu acho que, pelo que eu vi aqui, a interação, o engajamento das pessoas, gostaram, falaram que foi pouco tempo, 1h e 15 minutos. Depois, com toda certeza, a gente vai preparar uma outra, vai fazer alguma coisa assim, mais ampla, e agradecer demais. Eu acho que foi um bate-papo muito rico, deu para a gente aprender bastante, e agradecer a disponibilidade tanto do Léo como do Marco, para a gente poder falar aqui, não só especificamente para a cidade aqui onde nós moramos, que é a cidade de Praia Grande, mas o Giro da Baixada, o Léo muito bem comenta, ele não está só aqui na Baixada Santista, mas ele está em todo o interior de São Paulo, o jornal, e lógico que não preciso nem falar que a rede social está no mundo inteiro, né? Então, com certeza, a gente vai compartilhar aí e isso vai chegar a muito mais pessoas. Então, é um grande prazer, um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Obrigado, gente, um abraço, saúde para vocês. Um abração, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.